Capítulo 10. O pastor e seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela, e estas o seguem. Porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A incredulidade dos judeus. Jesus celebrava a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a Escritura não pode ser anulada, que quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse: sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creem em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão
e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus.